Escadas, degrau ou balas. 3 estratégias de otimização de investimento para a renda fixa. Existem várias maneiras de um investidor proteger sua carteira do risco de taxa de juros. Usar uma estratégia de investimento, com ênfase em títulos, pode ajudar a reduzir o risco ou maximizar o retorno dependendo das necessidades individuais de risco e recompensa. Investir em subtítulos é uma ótima maneira de os investidores minimizarem os riscos e receber uma receita de juros estável a longo prazo. No entanto, como qualquer outra estratégia de investimento, sem risco, investidores focados em subtítulos enfrentam risco de crédito, perigo de inflação, perigo de taxa de juros, etc. O risco de taxa de juros merece destaque. Porque mesmo que o investidor pense que está se beneficiando de taxas de juros fixas e pagamentos fixos durante um período de tempo, a volatilidade do mercado e as taxas de juros podem tornar um investimento potencial menos valioso do que outras opções de investimento. Por exemplo, considere um investidor que comprou um subtítulo de 10 anos, e para esses 10 anos, as taxas de juros excedem as taxas de juros do subtítulo comprado. Nesta situação, os investidores têm retornos muito negativos e não têm a oportunidade de investir em subtítulos com juros altos. Por outro lado, pode acontecer o contrário. Em um ambiente de baixa taxa de juros, investidores presos a pagamentos mais altos estão definitivamente em melhor situação. Existem muitas maneiras de os investidores proteger suas carteiras do risco de taxa de juros, e muitas delas envolvem estratégias de renda fixa simples, mas eficazes. Usar uma estratégia de investimento em ações pode ajudar a reduzir o risco ou maximizar os retornos, depende das necessidades de risco e recompensa do indivíduo. As estratégias de investimento em títulos que se seguem exigem tempo e esforço para que se vejam os potenciais benefícios. No entanto, se o investidor estiver disposto a esperar e tiver paciência para ver os ganhos no longo prazo, então estas estratégias podem ser benéficas. 1. Estratégia escada, a ladders. Esta estratégia de investimento permite ao investidor escalonar os investimentos em títulos ao longo do tempo com diferentes datas de vencimento. O investidor ganha flexibilidade ao dividir o capital por diferentes títulos, em diferentes vencimentos e com diferentes taxas de juro. Isto evita que uma única quantia de dinheiro fique presa a um título durante um longo período, limitando o potencial rendimento e não permitindo que um investidor tire vantagem de possíveis aumentos das taxas de juro. Um exemplo, se um investidor tiver R$ 100.000 para investir em títulos, então a estratégia escada sugere que compre títulos com datas de vencimento e taxas de juro diferentes. Digamos que o investidor tem R$ 100.000 e investe R$ 10.000 em 10 títulos com datas de vencimento de 1 a 10 anos. À medida que cada obrigação vence, o investidor pode investir o capital em novos títulos que poderão oferecer retornos mais atraentes. É uma excelente forma de diversificar uma carteira de títulos sem ficar preso a um título por um longo período. No exemplo acima, à medida que cada título vence, o capital pode ser reinvestido para tirar vantagem de taxas de juro mais elevadas se as taxas subirem. Por outro lado, se as taxas de juro caírem, então os fundos podem ser usados para investir noutro título, com maior rendimento. A estratégia escada também aumenta a liquidez do investimento em títulos, pois há sempre uma obrigação relativamente perto do vencimento. 2. Estratégia a barbells. A estratégia barra é usada para tirar vantagem dos melhores aspectos dos títulos de curto e longo prazo. Nesta estratégia, apenas os títulos de muito curto prazo e de extremamente longo prazo são comprados. Os títulos com vencimento no longo prazo tendem a oferecer rendimentos de juros mais elevados, enquanto os títulos de curto prazo fornecem maior flexibilidade. Os títulos de curto prazo dão ao investidor liquidez para ajustar potenciais investimentos a cada poucos meses ou anos. Se as taxas de juros começarem a subir, os vencimentos mais curtos permitirão que o investidor reinvista em títulos que irão alcançar retornos mais elevados do que se os fundos estivessem ligados a um título de longo prazo. Os títulos de longo prazo dão ao investidor um fluxo estável de rendimento mais elevado ao longo do tempo do título. No entanto, não ter todo o capital em títulos de longo prazo irá limitar os efeitos negativos se as taxas de juros subirem nesse período. 3. Estratégia a ballets. Se o investidor souber que irá precisar de uma certa quantia de capital a um dado momento no futuro, então a estratégia de investimento bala poderá ser a melhor opção. Esta estratégia sugere que o investidor adquira títulos com datas de vencimento iguais. Ao escalonar a compra de títulos, os investidores podem procurar títulos com maior eficiência e que tenham taxas de juros mais atraentes.
Uma vez que todos os títulos têm a mesma data de vencimento, os investidores poderão ser capazes de receber um fluxo potencialmente mais atraente. No entanto, o investidor corre o risco das taxas de juro caírem ao longo do período de compra de títulos. Manter um olho atento sobre o ambiente das taxas de juro é a chave para seguir esta estratégia com êxito. Conclusão: independentemente da estratégia que o investidor opta por seguir, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Por um lado, a compra de múltiplos títulos é significativamente mais custosa do que a compra de um título único. No entanto, os potenciais retornos gerados por estas estratégias poderão compensar o custo extra. É importante notar, no entanto, que os benefícios destas estratégias não são observados no curto prazo. A paciência e compromisso são chave. Para aqueles dispostos a colocar tempo e esforço, dar um passo extra para proteger a sua carteira do risco das taxas de juros poderá valer a pena.